Você está feliz ainda? Tem uma palavra para empoderar a sua vida, amém? Irmãos, o Espírito Santo está nesse lugar. Então fica atento aí. Deixa Ele pegar a sua vida. Deixa Ele pegar a minha. Irmãos, eu tenho uma palavra com tanta graça ao seu coração hoje, como eu tenho para a minha vida. Enquanto eu vinha dirigindo, o Senhor foi dando algumas coisas tão tremendas, né? Você pode abrir sua Bíblia em Atos 3. Irmãos, eu amo quando estou dirigindo e só tem eu e o Espírito Santo. Atos 3, texto base que o Senhor colocou sobre o meu coração. Nós estamos no mês do despertar dos dons, e eu acredito que existem algumas áreas da nossa vida que precisam ser despertadas, João. E eu quero te fazer uma pergunta: você se considera um filho de Deus? Levante a mão. Maravilha, 100%. Você se considera um discípulo já de Jesus? Sim? Alguns. Eu fico com medo. Mas assim, ainda que você não esteja aquele discípulo top, mas você tem assim, pelo menos uma intenção de ser um discípulo do Senhor? Levanta a mão. Amém? Maravilha, eu também. Ainda que de vez em quando nós tropecemos, eu tenho esse desejo, né? E como discípulos, nós temos algumas disposições à nossa vida. Isso é bom. Nós temos algumas disposições, Cláudio, que o Senhor já nos dá, e que a intenção do inimigo é que nós não tomemos isso, é que passe desapercebido ou escondido. E a minha vida cristã e a sua talvez vai ser fragmentada ou diluída por não pegar isso que está disponível. Gente, nós fizemos aqui alguma coisa e vai dar umas mexidas, mas não é porque eu estou pulando não, tá bom? É porque está meio... Amém? Mas o barulho é só para você não dormir. Mas existe algumas coisas que já estão liberadas a você. E há algo que eu, como pastor, não vou poder fazer na sua vida. Porque o Senhor não viola e não mistura essa paternidade e filiação que Ele tem para contigo. Ele não quer. Por exemplo, Deus não quer que eu seja uma intermediação entre a Pri e Ele. Deus quer que eu seja um facilitador, como amigo, como cunhado, como pastor, mas eu não posso interromper isso, porque ela pode acessar esse lugar, e ela pode acessar este sobrenatural. E preste atenção numa coisa, o Senhor falou comigo no meu coração, esse tema foi tão precioso para nós, está sendo, gente, preste atenção, que existem pessoas na igreja que estão vivendo sem as ferramentas espirituais que já estão, escancaradas a ela. Eu não sei se você já viu, mas acho que faz uns anos atrás, eu nem sei se existe mais esse programa, mas você já viu aquele programa no YouTube que é Construção Primitiva? Alguém já viu? Opa, bastante gente. Gente, aparece 2 tailandeses lá, os caras começam a filmar e eles... 2 caras com as mãos lá, eles começam a construir. Eu não sei se é verdade, tá? Eu não sei se é verdade. Mas teve uma época que eu estava vendo muito esses vídeos, né? E aí a gente viu, John, os caras construindo com a mão, depois cortava um pedaço de pau, aí usava de medição ali. E eu ficava impressionado, eu falei, meu, como pode? Os caras fizeram até piscina. E hoje nós temos tratores, a gente tem coisas para escavar, a gente tem tantas ferramentas manuais que, facilitam, aceleram isso. Aí o Espírito Santo falou comigo, me lembrando disso, que a igreja, ela está muitas vezes assim, tem tantas ferramentas disponíveis,
mas ela está com a força do braço na mão. Isso demora, isso não otimiza, isso não acelera os processos e nem as promessas de Deus. É como se nós estivéssemos querendo ser igreja sem os dons. Olha que forte isso. É como se nós quiséssemos edificar o reino de Deus e construir um edifício espiritual sobre essa casa, sem aquilo que Deus deu para facilitar a tua vida e a minha vida. Irmãos, nós não temos condições de avançar o reino de Deus sem as ferramentas que o reino tem. E talvez nós estejamos igual esses tailandeses que eu vi, né? Depois você coloca lá no YouTube, construção primitiva. Eles ficam cavando assim, ó, com a unha. Ficam cavando assim, ó. E deve dar uma canseira. Quanto tempo deve demorar? Tem tantas coisas que o Senhor tem disponível a mim e a você. Hoje eu quero trazer algumas verdades que faça você ter uma ousadia a mais aonde você está. Eu tenho muita graça para falar o que eu vou falar hoje aqui. Eu sinto como se eu estivesse realmente transmitindo o manto que o Pai quer dar a você hoje. A minha percepção no Espírito é que eu estou com algumas ferramentas aqui e eu estou distribuindo agora. É doido isso, mas eu estou sentindo o Espírito Santo dando. E ao longo da mensagem você vai pegando aí as suas ferramentas. Mas primeiro eu preciso te convencer com a verdade. Obviamente não é o meu papel principal, mas eu quero te dar palavras que são tão específicas sobre isso. Atos 3, leia comigo. E se fizer o barulho aqui, você lembra que é para você não dormir, ok? Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Verso 3, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e o tornozelo se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram perplexos e admirados pelo que acontecera. E apregoando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, ao pórtico de Salomão. Só até aqui por enquanto. Gente, olha o que está acontecendo em Jerusalém. Este templo chamado a Porta Formosa, ele é o mesmo templo de Salomão, e ele teve algumas manutenções e Herodes fez uma ampliação para ficar maior e principalmente fazer o quê? Receber os gentios. Então existe um espaço até destinado aos gentios. Este era o ponto principal de Jerusalém. Esse era o ponto, sabe, religioso. É como se tivesse uma igreja enorme aqui no Centro Suzano e todo mundo tivesse que passar ali. Ele era um ponto não só turístico da cidade, mas ele era o centro religioso da cidade. Todo mundo tinha que passar ali. Todo mundo entrava ali. A igreja, o templo, funcionava o tempo inteiro. E este homem, um coxo de nascença, todo dia ele pedia ajuda. O texto não fala, mas alguém da família levava ele até lá. E todo dia a igreja passava ali. Provavelmente os irmãos falavam: e aí, tranquilo?
como é que você está, coxinho? De boa? Todo dia. E de certa forma, irmãos, esse homem ficou por muito tempo ali. O texto não fala, eu li o capítulo todo algumas vezes hoje, não fala. Mas diz que ele tinha 40 anos. E se é de nascença, esse cara estava sofrendo há muito tempo isso. Só que houve algo diferente entre Lucas, o período de Jesus, e entre Atos. Porque Lucas é escrito os fazeres de Jesus. Atos é escrito os fazeres da igreja. Ambos escritos pela mesma pessoa, Lucas. Só que a vida de Jesus foi incrível e fez o sobrenatural. Então é natural que a igreja, após Jesus e pós-ressurreição de Jesus, ela vivesse nos mesmos parâmetros da vida de Jesus. João 14, 12 diz assim: se crê em mim, vocês farão as mesmas obras e obras maiores. Jesus nem foi orgulhoso ou metido de falar: olha, eu sou o detentor de todo milagre e ninguém vai me superar no milagre. A humildade desse Deus é extremamente extravagante. E eu fico espantado com isso, porque ele fala: vocês, discípulos, vocês vão fazer as mesmas obras. Isso inclui ressuscitar pessoas, curar pessoas, expulsar demônios, isso inclui tudo. E além dessas obras que hoje vocês assistem eu fazer por esses 3 anos e meio, vocês vão fazer maiores. Então Pedro realmente creu no que Jesus viveu. E agora em Atos, a igreja, o que aconteceu entre Jesus e entre a igreja primitiva, gente? Um batismo do Espírito Santo. E glória a Deus que o Josué ministrou essa canção. Porque uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela pode fazer e realizar muitas coisas, preste atenção, nos dons que o Espírito tem. Então ali não era o mesmo Pedro que caiu, que negou, briguento, que queria pegar a espada e cortar a orelha das pessoas, cortando a capacidade das pessoas de ouvir. Agora é um Pedro cheio do Espírito de Deus. Agora é um Pedro que o Espírito Santo governou a personalidade e a pessoa dele. E este homem, gente, ele vai lá, e o que ele faz todos os dias? Ele pede uma esmola. Só que agora ele não encontra mais um bando de gente religiosa. Agora ele encontra 2 cristãos ousados. E 2 cristãos e discípulos que agora creem no que tem ao seu dispor. Que agora sabe que o que eles podem acessar é coisas grandiosas. Este homem recebeu o que ele pediu, gente? Sim ou não? Não. Porque ele queria o quê? Esmola. Mas será que ele ficou feliz com o resultado da petição dele, John? O mundo às vezes quer resposta de coisas que nem mesmo eles entendem. Há pessoas que vão bater na sua porta e vão pedir para você orar por algo na vida delas. Mas o Senhor quer apresentar outras coisas na vida dela. E o que acontece entre ela entender e entre acontecer, é você como um cristão dar a devida resposta do céu a ela. Agora, este homem não encontrou religiosos entrando. Gente, este homem estava à porta da igreja, mas não estava dentro da igreja. Este homem estava tendo uma vida religiosa de longe. Imagina o psicológico emocional dele. Todo mundo passa aqui, minha vida não muda, é a mesma, eu vivo de esmola. E aí, gente, esses homens falam: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O texto diz que a primeira coisa que eles fazem, olha o versículo 4. Pedro com João pondo fixamente os olhos nele. Sabe o que isso fala, gente? Compaixão.
Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz algumas vezes, o Senhor já me corrigiu algumas vezes. Às vezes vem uma pessoa, às vezes você está acelerado, às vezes no trabalho, tem pouco tempo de almoço ali, vem uma pessoa te para, e às vezes você sabe que é para pedir alguma coisa, e você fala, não tenho tempo. Gente, às vezes nós nem ouvimos a pessoa. E talvez naquele dia não seja para você dar uma marmita. Talvez aquele dia seja simplesmente para você conduzir uma oração na vida dela. Ou falar uma verdade que o mundo não tem como dar a ela. Gente, o mundo e os religiosos não tinham condições de dar nada a este homem. Mas 2 discípulos cheios do Espírito Santo de Deus, eles tinham condições. Sabe o que nós precisamos, em primeiro lugar, para que o sobrenatural de Deus paire sobre a nossa vida? Olhar fixamente para as pessoas. Sabe por quê? Porque quem olha com os olhos de compaixão, o céu responde com milagre e sobrenatural. A Pri está amando aquela pessoa no trabalho dela. Então eu não vou só compartilhar o amor, eu vou jorrar sobrenatural. Porque o caminho e o meio de Deus manifestar algo sempre é pelo amor. Às vezes nós achamos que é por grandes palavras, eloquência e grande convencimento. Mas a persuasão ela perde quando encontra uma pessoa cheia de amor pelo outro. E os céus respondeu o amor de Pedro e de João. E aí diz assim: olha para nós. Gente, Mateus 16 diz que a promessa de Jesus para Pedro é que ele seria a igreja. Vocês já ouviram isso? Você? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. Então Pedro, obviamente, não é a igreja estrutural, mas ele é ali a porta de entrada. Ele é um líder daquilo que Jesus queria fazer através da igreja. Sabe que a igreja está fazendo aqui através de Pedro? Chamando a responsabilidade para si. Olha para nós. Acontece que nós como igreja muitas vezes nós estamos pedindo para o mundo correr de nós. Nós estamos nos desviando de pessoas. E até parece que nós não temos o que dar a elas. E o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, conforme Romanos 8,19. O mundo está esperando a manifestação de filhos de Deus. O mundo está esperando você. Tem gente no seu serviço esperando você. Tem vizinho seu que está esperando um sinal seu de cristianismo. Você. E talvez a gente cumpra a nossa rotina tão rápida e a gente quer passar desapercebido, que ninguém converse comigo, que ninguém me interrompa, que ninguém me pare, que ninguém fale algo sobre a minha fé. Eu quero é ser despistado por isso. Misericórdia para esse tipo de cristianismo que muitas vezes estejamos vivendo. Isso me parte o coração, irmãos. Tem pessoas na academia que você frequenta que necessitam. E talvez o que falta é falar: olha para nós. Fulano, eu não tenho resposta para tudo que tem no mundo e que você está perguntando. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata e ouro. Mas o que eu tenho eu dou. Eu quero orar por você e liberar algo de Deus sobre você. Jesus essa noite quer te empoderar com essa ousadia. Sabe por quê? Porque se Ele mandou pregar isso aqui, é porque Ele quer te usar com grande poder e autoridade onde você está. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Acho que eles pensaram assim: até que fim alguém deu atenção para mim. E a expectativa desse homem era receber uma esmola que talvez ele não recebia há muito tempo. E este homem, ele recebe uma ação miraculosa tão grande. E ele recebe
uma coisa chamada Jesus Cristo, o Nazareno. E sabe que Pedro fala? Levanta-te e anda. Gente, eu procurei essa palavra, esse versículo no original. E sabe o que significa esse levante? É o mesmo verbo utilizado para Jesus que ressuscitou. Então o mesmo significado do verbo de que Jesus ressuscitou e a morte não pôde contê-lo, é o mesmo verbo que Pedro está usando aqui, no nome de Jesus Cristo. No nome, não é simplesmente um jargão, mas é a autoridade deste nome, Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Sabe o que isso quer dizer? É que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e a Bíblia diz em Romanos 8 que é o Espírito de Deus, este mesmo poder está liberado na mesa para você. E talvez você se sinta quem? Será que eu sou alguém que pode acessar isso? Será que eu tenho condições? Será que eu sou digno? Não é sobre ser digno, não é sobre ser um santarrão, não é sobre ter um conhecimento vasto das Escrituras, não é sobre nada disso. É sobre acreditar na pessoa de Jesus inteiramente. Irmãos, eu não tinha o conhecimento bíblico que hoje eu tenho. Mas eu já orei por tantas pessoas no meu início da fé, por cura e por libertação. Tantas pessoas, irmãos. E eu não tinha um preparo, talvez ministerial, como eu tenho hoje. Eu só tinha fé em Jesus, só. Esse Pedro aqui, ele é recente, cheio do Espírito Santo. Também não é o mesmo Pedro que vai falar de escatologia e o anticristo e falsos profetas lá em 1 e 2 Pedro, depois. Não é. Não é o Pedro ainda cheio de experiências. Mas é um Pedro que creu fielmente nas coisas disponíveis a ele. E Jesus falou para os discípulos: eu estou indo, mas virá sobre vocês o Espírito Santo, e Ele batizará vocês, e vocês serão cheios do poder, e vocês testemunharão em Jerusalém, Judeia, Samaria. Vocês vão sacudir a terra. Em Atos 17:6, eu amo, diz assim: estes que revolucionar o mundo chegou aqui. Os caras invadiram todos os cantos da terra, porque não se pode conter uma igreja que pega o que está disponível a ela e usa em favor do reino. Sabe o que nós precisamos aqui como igreja? Assumir a nossa responsabilidade. Sabe o que você tem que fazer no seu trabalho, na sua casa, nos seus vizinhos? Ter a ousadia de falar: olha para mim. Talvez você fale: pô, Mica, não é egocentrismo olhar para mim? Eu não estou dizendo para se esbanjar em vaidade. Eu estou dizendo: olha para mim, porque eu tenho algo de Deus para você. E talvez a nossa incapacidade de testemunhar Jesus é justamente a ausência de Deus dentro de nós, que faz a gente ter medo e correr de pessoas. Essa igreja aqui falou: olha para nós. Sabe o que eu sinto no Espírito Santo de falar para você? Nós como igreja, nós precisamos como igreja na mesa falar: olha para nós. Olha para nós, mundo. Nós não temos prata nem ouro, mas somos uma igreja que é casa de oração e cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não temos o que dar, nós não temos a melhor estrutura, nós temos um monte de coisa para fazer, mas fica sabendo que se entrar nesse lugar você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não temos o lugar mais confortável para você, mas fica sabendo que você será cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que este homem ficou tão alegre que ele entrou pulando e louvando. E há um homem que agora estava na porta onde ele passou a finalizar a sua vida, no templo. Gente,
os religiosos não teve a capacidade de levar um homem para dentro. Porque o que leva pessoas para a igreja são cristãos cheios do Espírito Santo. E o mundo perplexo, como o texto diz aqui, que as pessoas ficaram perplexas, e houve um avivamento em Jerusalém. As pessoas começaram a ir para o templo. Não teve nenhum megafone dizendo: ei, aqui tem cura, aqui tem milagre. Não, as pessoas viram. Nós precisamos parar de querer empurrar Jesus goela abaixo de forma verbal e falar: mundo, receba aqui poder sobre vocês, receba aqui cura sobre vocês. Aqui nem precisava de um carro de som dizendo: ei, a igreja tem não sei o que, vamos lá. Todo mundo viu aquele homem que 40 anos era daquela forma. Aqui é uma igreja séria, assumindo a sua responsabilidade. O Espírito Santo está nos chamando como igreja a ter responsabilidade tal de, no mundo que frequentamos e participando, e falar assim: olha para nós, eu tenho algo a oferecer a vocês, eu tenho Jesus Cristo Nazareno, levanta desta vida de morte e vem para Jesus. Existe vida nas palavras que eu te digo, meu amado, minha amada. Eu disse a você que eu iria provar biblicamente. Atos 4:33, um pouquinho para frente. Olha a forma deles serem igreja. Atos 4:33. Gente, não confunda a sua missão com destino, tá? Como assim, Micael? Talvez você esteja gastando a tua vida inteira para querer ir para o céu. E o céu é conquistado por Jesus. E como eu li domingo para vocês, Ele é de graça. Tua missão não é brigar para ir para o céu. Tua missão é brigar para trazer o céu na terra. Tua missão é fazer o céu descer onde você está. Teu destino já está garantido por Jesus. O problema é que eu encontro tantas pessoas disfuncionais neste entendimento bíblico. De que forma? Eu vou gastar minha vida para morar no céu. E vem, volta logo, Jesus. E está tudo bem você desejar o céu. Mas a tua maior força de vida e desempenho ministerial é fazer o céu vir. E você fazer as pessoas ao redor acessar este céu que você já vive. Porque Jesus falou: eu vou subir e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou fazer uma morada para vocês. Gente, o céu já está garantido. Para de querer brigar e querer subir escada, já está garantido. Se você está em Jesus, você tem céu garantido. Agora, trazer o céu são princípios e ferramentas que você precisa crer e trazer. Olha como eles eram como igreja. Atos 4:33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Gente, o tipo de cristianismo dessa igreja não era meramente de palavras. Não era palavras, eles não tinham os maiores cultos com as melhores pregações. Eles tinham simplesmente uma coisa: poder de Deus. Nós precisamos ser uma igreja empoderada no Espírito. Para isso precisa ter cristão empoderado no Espírito. Isso não se trata de uma responsabilidade de um pastor ou de um líder. Isso é uma responsabilidade de quem é de Cristo. Se você quer guardar algumas verdades, eu vou dizer a você. Primeiro, o sobrenatural, ele não é opcional. Gente, viver desta forma não é opcional. Micael, eu posso ter um cristianismo sem ter esse sobrenatural? Pode. No seguinte aspecto: vai ser uma vida falida espiritualmente. Você não vai se sentir bem, vai se sentir vazio, vai se sentir sempre aquém. Uma vida que você vai ter vergonha. Então não é uma opção isso, gente. Porque se você não vai viver bem, pleno, não é uma opção. Biblicamente, o sobrenatural, ele é uma garantia que Jesus conquistou e deu a você.
Você pode abrir comigo, quem está ali na... É o Lipe que está? Mateus 10, versículos 7 e 8, olha comigo. O Espírito Santo quer empoderar você, igreja. O Espírito Santo quer me empoderar. Mateus 10, 7 e 8. Na verdade, pode ser o versículo 1, primeiramente. Deixa eu abrir o meu também. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. E talvez você olhe assim e fale: Pastor Mica, eu tenho medo, tenho vergonha. Se eu for até uma pessoa fazer isso e não acontecer, não é sua responsabilidade. Talvez você olhe: eu já fui algumas vezes, não aconteceu. Irmãos, você acha que eu tive resposta sobrenatural todas as vezes? Não. Mas você tem que orar, você tem que ir, tem que ter ousadia. Talvez quantos hospitais você foi, quantos enfermos você já foi. Eu não tenho um testemunho, Mica, de milagre, de cura. Você não está indo. Ou quando alguém anuncia que está doente, você fala: espera aí que eu vou mandar no grupo de intercessão da igreja e vou falar para o meu pastor orar para você. Sabe o que isso acontece? Você está se abstendo do sobrenatural que está disponível a você. Ou a religião dominou tanto a sua vida e você parou de experimentar as ações divinas de Deus a você. Mas aqui, para quem é discípulo, você pode ir. Lucas 10 também vai falar uma coisa. Pode abrir em Lucas 10. Eu ainda vou ler um versículo de Mateus 10, o verso 8, diz assim: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, graça dai. Então esse sobrenatural é de graça a você, e por isso que de graça você entrega. Nunca cobre, amém? Por aquilo que você está derramando sobre as pessoas, senão a prestação de contas pode ser árdua. Lucas 10 é a mesma liberação dos 70. Jesus tinha 70. Sabia que nós falamos muito dos 12, né? Mas tinha mais 58 ali que, embora não apareça o nome, são de Deus, amém? Olha o versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes: é chegado a vós um reino de Deus. Estou falando para os 70, olha, quando vocês chegarem numa casa, tiver alguém doente, o que você vai fazer? Curar. Estou dizendo para os nossos dias, se você chegar no seu trabalho, tiver alguém doente, no horário do almoço, sem interromper a jornada de trabalho, eu posso orar por você no almoço? Ou posso orar por você no final do expediente? Irmãos, nós precisamos fazer isso. Tem um vizinho seu que você sabe que está doente? Vai lá. Irmãos, não espere ir um líder até lá. Você é um cristão, tem Jesus dentro de você, tem Espírito Santo, você pode. Você deve ir até lá. Você tem poder do alto para ir até lá. Você foi revestido por Deus. Aqui não está dizendo: olha, veja se pode curar. Consulte o céu com 40 dias de jejum. Ei, você está doente aqui? Daqui 40 dias eu vou ver se tem uma resposta do reino vindouro. Não. Olha aqui o que está dizendo: curai. Olha o imperativo: curai. Jesus está falando para os discípulos: tenha ousadia e vá. Ore, cura, expulsa demônio. É tempo disso, igreja. É tempo de nós levantarmos da nossa cadeira, da mesa, e falar: Senhor, eu vou buscar outras pessoas. Só que as pessoas que estão no mundo, elas precisam de uma manifestação do Senhor. Elas precisam de um vislumbre celestial. Então, Senhor, me carrega de poder, porque quando eu chegar numa mesa do mundo, eu vou trazer aquela pessoa com a manifestação e o convencimento do Espírito de Deus. O mundo, ele quer resposta. Entregue poder de Deus. Não negue aquilo que Jesus deu de graça. Eu acabei de ler.
curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitar os mortos. De graça recebeu. Não seja uma igreja ou um tipo de cristão que guarda. Deixa eu viver meu cristianismo de boa, suave, que ninguém me incomode. Que as pregações que são mais exortativas, que seja para o outro. Não, irmãos, é uma direção do Espírito. Como igreja precisamos ir ao mundo e trazer. A palavra igreja, eclésia, ela significa chamados para fora. Todo o nosso cristianismo envolve em ser vivido lá fora. Rodar aqui é muito fácil, orar uns pelos outros aqui é muito fácil, cumprimentar com amor aqui é muito fácil, gritar excelso, o Criador é muito fácil, bater no peito, cantar louvor é muito fácil. A gente precisa desse tipo de cristianismo ali fora, porque a impressão que dá é que nós estamos aqui, sabe, tendo um cristianismo aqui dentro de um condomínio gospel fechado, e a gente quer assim, que o mundo está explodindo, Jesus volta logo e vamos ficar aqui dentro, que ninguém nos interrompa. E isso não é igreja, no sentido e no sinônimo da palavra, não é igreja. Igreja é lá, a vida da igreja está nos de fora. Mas Mica, não é para misturar santo e profano, você é santo e o profano não pode corromper. Você é cheio do poder de Deus. Gente, Jesus tocou em leproso e não ficou leproso. Jesus curou os doentes, os deficientes e tudo que a lei e que o costume judaico dizia que era para separar, Jesus tocou e ele não foi corrompido. E dito isso, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Não chame o outro, vá você. Você vai pedir ajuda, tá tudo bem. Você vai avisar seu pastor, tudo bem. Me cobre de oração, é parceria espiritual, tá tudo certo. Sempre que eu vou para uma batalha espiritual, eu peço ajuda aos meus irmãos. Mas irmãos, se a necessidade apareceu na minha porta, é eu que vou. Eu tomei umas 2, 3 invertidas. Pastor, a minha mãe está possessa. Ora, eu não vou sair de Suzano para ir para São Caetano. A prisão foi, nossa, mano, pastor, ele falou isso para mim. E não falou uma nem duas, falou várias. Mas eu me dei conta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tinha acabado de me batizar. E uns amigos meus falaram, Mica, você está muito fanático, mano. Para, amanhã você vai para a igreja, fica com a gente hoje sábado. Aí eu falei, beleza, vem aqui em casa. Aí foi, irmãos. Foi os amigos lá, tudo. E aí, eles estavam tomando cerveja e tal. Eu falei, poxa, eu podia estar na igreja, mano. Esses caras aqui, não. Aí levaram as meninas, levaram não sei o que e tal. Irmãos, olha o que aconteceu. Eu falei assim para eles. Eu falei, mano, vocês querem aproveitar aí? Vocês querem zoar? Vocês querem beber? Eu vou dormir, amanhã cedo eu vou para a igreja. Faz o seguinte, fecha a porta da casa. Minha mãe e meu padrasto estavam viajando. E entrega a chave para a vizinha, tá tudo certo. Eu vou para a igreja amanhã. Irmão, sabe o que esses caras aprontaram comigo? Eles pediram para uma dessas meninas ir dormir comigo para me corromper. E olha que loucura, uma dessas meninas era um bandista. E quando ela chegou na cama para deitar do meu lado e ela colocou a mão em mim, sabe o que aconteceu? Caiu endemoniada, começou a se debater no chão. E aí ela, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Eu lembro dela batendo no meu computador, naquela época era computador, né? Batendo no computador, o teclado foi pro chão. Os caras entraram, pô Mica, se você não queria, era só você não fazer nada. Não bate na minha. Eu falei, mano, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu tava dormindo. Isso era perto de 1 hora. A menina começou a se debater no chão, Irmãos, eu morrendo de medo, novo na fé. Eu falei, meu, o que está acontecendo aqui? Aí eu fui pro banheiro. Aí liguei pro meu líder de jovens, né, que também era pastor. Eu falei, ô Rod, é o seguinte, mano, com essa parada muito louca aqui. Eu tava dormindo, os amigos meus do mundo estavam aqui em casa, e a menina veio deitar aqui, mano, só que ela tá lá se debatendo e tal. Mano, você tá onde? Ele morava em São Caetano, ele que me levou pra... Mica, eu tô em Suzano, já tô na igreja. Eu achei que você ia vir comigo, você não veio. Eu falei, mano, e o que eu vou fazer? Ele falou, vai lá e ora. Eu falei, não, eu não, mano. O que eu vou fazer? Aí os caras chamando ambulância, porque achou que ela tava convulsionando, chamando socorro, resgate. E aí eu tremendo no banheiro, fiquei lá. E os caras, mano, o que você fez? O que você fez? Eu falei, mano, eu não fiz nada. E eles gritando no banheiro. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que ele tá falando aí.
Ele falou para eu ir lá, colocar a mão na cabeça dela e orar em nome de Jesus. Aí eu fui. O nome da menina é chamada Thalita, né? Eu falei, Thalita, em nome de Jesus, todo demônio vai queimando. Eu peguei as palavras que eu já tinha visto ele orando. Todo demônio vai queimando agora em nome de Jesus. E aí eu orei por ela. Os demônios, na hora, irmão, sou imediato. Eu não era alguém preparado, não era alguém que não tinha um conhecimento que eu tenho. Na hora parou de debater, ela curou. Ela, o que aconteceu? Onde estou? Aí eu falei de Jesus para ela, irmão, sabe o que aconteceu? No domingo, todos os meus amigos iam para a igreja. Os caras ficaram tão impressionados. Eu lembro como se fosse hoje, um amigo com uma caveira e um chifre. Ele foi com aquela mesma roupa, porque ele era um roqueiro bem heavy metal, né? Eles todos, nós viemos todos. Meu amigo tinha um Fiestinha e o outro tinha um Ford Ka. A gente colocou 8 pessoas, mano, gente, dentro de um carro lá para poder vir. Sabe o que aconteceu? E 2 deles receberam Jesus. Graças a Deus, uma dessas pessoas que estavam nessa situação é convertida até hoje. E já veio aqui na igreja, são de São Bernardo, a gente já apresentou os filhos deles. Mas precisou uma manifestação de Deus. Irmãos, eu não estava 100% preparado. Mas eu acreditei e fui. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através de você, se você tomar a ousadia de ir. Só vai. Mas Mica, eu não vou ser responsável. Vai com fé em Jesus e vai. Vai lá, ministra uma palavra. Vai lá ler um versículo. Vai lá e ora. Vai lá e tem ousadia de falar com o seu chefe. Irmãos, eu mando oração direto para o meu chefe. Eu mando palavra direto. Eu já nem respeito esse negócio. Eu mando mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho o que o mundo não pode dar para eles. Eu não posso negar a grandiosa revelação de Jesus a essas pessoas. Eu não posso ter a coragem de ir para o céu e não arrastar pessoas para lá. Eu fui salvo do inferno, não foi de qualquer coisa. Fui salvo do inferno, então eu vou arrastar o máximo de pessoas até lá. Eu falei que o sobrenatural não é opcional, ok? O que impede o sobrenatural? Segundo ponto aqui, o que impede? Eu anotei 3 coisas, tá? Primeira coisa, religiosidade, 2 Timóteo 3,5. No texto de Atos 3, não tinha um monte de pessoa passando lá? Alguém fez alguma coisa pelo coxo? Sim ou não? Não. Então religiosidade não tem sobrenatural. Tendo forma de piedade, ou seja, um religioso tem forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Em outras palavras, quem é religioso, tem aparência, mas não é de verdade um cristão, não tem sobrenatural para ela. Ele nega o poder. Sabe o que o religioso vai falar? Não, Mica, você está exagerando. Pô, Mica, está exagerando, não precisa ser dessa forma. Eu acho que já está no âmbito de fanatismo. Irmãos, eu só estou pregando simplesmente a palavra de Deus, crendo que o mesmo Deus que fez naquela época continua fazendo hoje. Se eu estiver errado, me crucifiquem. Se eu estiver tendo uma interpretação errônea, por favor, me interrompam. Mas o que diz aqui, eu preciso crer até o fim. Senão eu não posso ter a pachorra de subir aqui e falar que sou um pastor, se eu não crer no evangelho verdadeiro. Segunda coisa, Romanos 12:2, para que nós experimentemos a verdadeira vontade de Deus. Sabe o que impede o sobrenatural? Mentalidade do mundo. Se você ama o mundo, se você quer ficar no mundo, você não vai viver o sobrenatural. E terceira coisa que impede o sobrenatural, medo e vergonha, que é 2 Timóteo 1,7, que eu li. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, 2 Timóteo 1,7. Então o que Jesus te deu não é medo e vergonha. Se você está sendo movido e liderado e tendo um cristianismo que a vergonha e o medo te lidera, você está longe do cristianismo verdadeiro e sobrenatural que está disponível a você. Isso é a Bíblia que está dizendo. Eu li também Romanos 8,19 para vocês, citei,
que o mundo tem uma ardente expectativa, o mundo está queimando, o mundo está desejando a manifestação de gente de verdade, gente que carrega a presença de Deus. 1 Coríntios 4:20, olha esse texto. Irmãos, nós devemos o encontro do mundo com Deus, nós devemos o encontro de Deus com o mundo, nós devemos isso, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então talvez você ache que o cristianismo é simplesmente palavra. Eu sou evangélico, eu vou para a igreja, eu escuto uma palavra, eu talvez ensine os meus filhos uma coisa ou outra. Isso é um cristianismo minimalista. Cristianismo verdadeiro tem poder, tem ousadia, tem coragem, tem vivência fora daqui. 1 Coríntios 2:4, um pouquinho para trás. Isso aqui é o cristianismo de Paulo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Trazendo para os dias de hoje, minha palavra não é coach, tá bom? Mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos, nós temos que mostrar isso. O mundo tem voz aonde a igreja se calou, essa é a verdade. Nós devemos ao mundo, devemos o que, Mica? Um encontro com Deus. Pessoal do seu trabalho, você deve um encontro com Deus. Seus vizinhos, você deve um encontro com Deus. Seus irmãos que estão chegando na igreja, você deve um encontro com Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não vou chamar o irmão de outro bairro, sendo que você está nesse bairro. Eu não vou chamar o irmão lá do outro lado do mundo, da Coreia do Norte, para fazer o cristianismo que você deve fazer aqui no seu trabalho. Porque se você está lá, você é a única luz que essa pessoa pode ter acesso. Você é a única pessoa que detém uma verdade que talvez ela não tenha. Talvez você seja a única pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que pode encher, contemplar e jorrar na vida dela. Em outras palavras, o mundo precisa que você se manifeste. Irmãos, nós somos uma igreja na mesa com Cristo, mas não é para sempre ficar sentado. Nós somos uma igreja chamada na mesa com Cristo para receber as pessoas e dar o pão, mas depois que elas estão alimentadas, elas não ficam lá. Você já ficou 8 horas sentado numa cadeira? Quando você levanta não dói? Irmãos, eu tenho que ficar muito sentado, porque eu tenho que preencher muita planilha, trabalho com números. Mas tem hora que não dá, eu tenho que levantar e andar. E quando eu ando, nossa, melhora a articulação, nossa, é muito bom. Porque o ser humano não foi criado para ficar sentado 24 horas. Espiritualmente você não foi criado para ficar sentado. Nós somos a igreja na mesa porque nós queremos acessar e dar lugar a todos os mefibosetes que estão aí em Lodebar. Mas depois que você partiu o pão e foi ressignificado na tua paternidade e você recebeu o amor do Pai, levanta e vai fazer algo, porque você já foi alimentado pelo sobrenatural. Sabe o que é Atos 3 que nós lemos? É a igreja assumindo a responsabilidade. O Espírito Santo de Deus está chamando a igreja na mesa para assumir a sua responsabilidade perante o mundo. E só os loucos realmente vão se comprometer com essa palavra comigo. Eu falei para o Senhor hoje quando eu vi: Senhor, eis-me aqui, que sejamos essa igreja. O mundo pode olhar para nós. Irmãos, não é normal nós termos aqui tantas prostitutas e travestis e não manifestarmos um pingo do reino de Deus. Nós não podemos aceitar isso, e não no sentido de dividir, de brigar. Não é um combate terreno, mas é uma guerra com o amor de Deus para adentrar a vida deles e delas. Nós temos o que o coração deles estão tão vazio de receber. Então, se você compreende que essa palavra é para você, assim como profeticamente eu entendo que é para a nossa igreja, fique em pé comigo. Lembra que nós conversamos domingo? O medo faz a gente enterrar os nossos talentos. Eu vou contar uma última experiência, e essa foi bem punk, né?
eu já estava um pouquinho mais experiente nessa questão aí de expulsar demônio, né, gente? E aí, eu fui para Minas Gerais, né? Ali naquele bairro da Lagoinha. E depois eu tinha ido para Contagem fazer um curso da escola Adorando. Era um curso com Ricardo Robortella, Fernandinho, Ademar de Campos. Eu fui para lá. Estava aprendendo a tocar violão e eu fiz esse curso lá. E aí, irmãos, eu fiquei lá acho que 2 meses, se eu não me engano. Lá eu conheci, naquele mesmo curso, o Isaías Saad, conheci o Israel Subirá, porque o Luciano Subirá dava aula lá. Foi tremendo. Saí cheio da presença de Deus lá. Nossa, foi tremendo. E aí, quando nós voltamos, um amigo meu da Bahia, o Lucas, amigo meu até hoje, foi padrinho de casamento. Eu falei, Lucas, eu ainda tenho R$300. Foi o que sobrou dessa missão nossa. Ele falou, Mica, eu tenho 200 e pouco. Vamos comprar marmita? E a gente vai na praça aqui. Eu não sei se você já foi ali. Então a gente ia para a rodoviária, ali no bairro Lagoinha. E gente, a praça, não estou brincando, tinha mais de 100 morador de rua. Não estou brincando, era muito. Mas era muito morador de rua. E aí eu falei assim, quanto que dá para comprar? A gente foi até o restaurante, falei, ó, a gente tem 500 e pouco. Sabe o que a gente queria fazer? A gente queria alimentar, orar, porque à noite seria o nosso ônibus, o dele lá para a Bahia, não sei quantos dias ele ia levar, e eu de volta para São Paulo. E eu falei, mãe, vamos fazer a nossa última ação aqui, vamos. E ele falou, Mica, eu concordo. Nós dois, cheios de Deus, 2 meses numa base, aprendendo sobre adoração e aprendendo sobre missão, né? E aí, irmãos, preste atenção. Nós pegamos um monte de marmita lá, acumulou, e eu fui o emissário. Eu fui lá na praça, falei, gente, ó, tem umas marmitas aqui e tal. Chegou um monte de morador de rua ali. E aí, quando nós chegamos, eu falei, eu quero fazer uma oração antes de entregar a marmita. Nem sei se eu já te contei isso, João. Aí, irmãos, na hora que eu levantei a mão, parecia strike. De mais de 30 cara, caiu 29. E aí, mano, eu falei, Lucas, deixa a marmita aí, vamos orar. E nós fomos, um por um. Irmãos, passava carro, era no centro, passava carro, passava gente, todo mundo, mano, foi uma manifestação louca isso aí. Eu lembro como se fosse, gente, eu falei, novo na fé, não tinha nem noção do que estava acontecendo. Imagina o principado e a potestade ali, gente, daquele lugar. Nem consultei o Senhor, fui que fui. Eu só queria manifestar o amor de Deus. E aí, nós começamos a orar. Irmãos, nós começamos a orar. Jesus começou a libertar, começou a fazer algo sobrenatural mesmo. Mas teve um lá, irmãos, não saía, orava e não saía, se debatia tudo. Ele não me agredia, tá? E nem o Lucas. Mas ele começava a atacar, se debater, se cortar. E a gente orava, irmãos, eu já estava ali há 2 horas. Eu estava ali há 2 horas, orando sem voz. E aí eu comecei a ficar com medo, o medo entrou no meu coração, comecei a ficar com medo. Eu falei, eu não tenho autoridade, esse demônio tá sobressaindo, esse demônio tá vencendo. Eu com medo. E aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, o que eu faço? O cara lá se manifestando, se debatendo, o que eu faço? Os outros foram libertos, por que esse daqui não? E aí o Senhor falou no meu coração assim, eu não te criei para ser vencido pelas trevas. Cara, aquilo foi como uma verdade no meu coração. O Senhor falou, eu não te criei para ser vencido pelas trevas. Você é filhos, eles são demônios. Você está assentado nas regiões celestiais, acima das trevas. Efésios 2. O Senhor me dotou de uma ousadia, gente, de uma coragem. E eu fui até lá, eu falei, em nome de Jesus, eu quero o valente, o que está no comando agora, no nome de Jesus. Eu quero falar com o que está acima de toda a legião agora, no nome de Jesus. E nós oramos, irmãos, tanto eu quanto o Lucas. Aquele rapaz, ele foi liberto. O rosto desfigurou, ficou claro. Irmãos, não é sobre cor, tá? Branco ou escuro, mas o rosto dele que estava escuro de trevas, esse homem ficou assim, claro, espantado. Ele falou, o que aconteceu comigo? A gente comeu com ele ali, sentou perto da árvore, pregamos o evangelho a ele.
Irmãos, eu posso ter cutucado um principado e potestade? Sim. Posso ter esbarrado numa coisa espiritual muito grande? Para quem entende de hierarquia espiritual, sim. Mas ainda assim, eu sou amado mais do que qualquer coisa dessa terra. As trevas não podem me matar se o Senhor não permite. Então deixa eu falar uma coisa. Pode ir e pode ter ousadia, porque você tem respaldo do céu, não é do pastor Mica. E graças a Deus por isso. Pode ter ousadia onde você for. Vai que vai, porque o Senhor responderá a você. Você está comigo? Irmãos, eu sei que eu passei hoje um pouco do tempo, mas eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa te empoderar. Eu quero pedir uma coisa. O tema da mensagem de hoje: chamados para o sobrenatural. Eu quero pedir ao Senhor que Ele te batize com o Espírito Santo e Ele te empodere esta noite. E segundo, para que a sua fé seja aumentada e você cresça nisso. Eu queria chamar o John para fazer essa oração. E nós vamos orar por isso. Eu quero fazer um pedido a você nessa hora, tá? Por gentileza, para a gente realmente responder essa palavra, sai do seu lugar. Se você puder, vá nos corredores, vem aqui na frente, tome aqui o centro dos corredores, mas assim, toma uma atitude de se deslocar de onde você está e responda isso, de verdade. Vem aqui na frente, nas laterais. Vamos orar para que a manifestação de Deus seja poderosa e que você seja empoderado e que você receba a unção do Espírito para ir aonde você foi chamado. Irmãos, não há nada de diferente em nós. Também não tem nada de especial em mim a não ser Jesus Cristo. Então eu quero orar com você essa noite e que você seja desbravador mesmo nessa hora e que você ore comigo nisso. Amém? Você pode se movimentar agora. Já apresenta uma causa na sua vida, talvez um familiar. Já apresenta de repente um vizinho que você quer evangelizar. Já apresenta um filho que você quer que se converta. Nessa hora é tempo de você chamar o sobrenatural. Faça um pedido: Senhor, intervém nessa causa. Intervém nessa causa. Amém? E os instrumentos eles vão profetizando juntos. O John vai fazer essa oração e em seguida a gente encerra. Mica citou um texto que eu quero ler para que a gente ore fundamentado na palavra. João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz assim o texto, né? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem cresce nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o que me chama a atenção é o versículo seguinte, versículo 39. João, ao escrever, talvez na hora os discípulos não tiveram discernimento do que seria esse rios de águas vivas. Talvez na hora ali que Jesus falou, eles não tiveram discernimento completo, mas João, ao escrever, ele traz a revelação depois de reconhecer o que é esse rio de águas vivas. E ele diz no versículo 39, João escreve: isso disse ele com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Irmãos, depois que João teve um encontro com o Espírito Santo, ele pôde escrever falando: eu sei do que Jesus estava falando. Nesse momento, o rio de águas vivas, Jesus se referia ao Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Eu quero declarar que nessa noite aquilo que aconteceu em João 7 se repete no nome de Jesus. Jesus, é como se Jesus estivesse aqui dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crer em mim,
nessa noite, meus irmãos, vamos sair daqui com uma porção de água viva que vai gerar vida naquilo que está morto na gente, mas que vai ser uma fonte que jorra para toda a eternidade, amém? Feche seus olhos, vamos unir agora a nossa fome, a nossa sede, porque existe água disponível. Pai, nós nos colocamos nessa noite diante do Senhor. Pai, nós acreditamos na palavra pregada, nós acreditamos no poder da palavra, e nessa noite, independente de qualquer coisa, nós nos apropriamos, tomamos posse e declaramos a sua palavra. Jesus, nós não aceitamos uma vida que não flua dentro de nós e através de nós um rio de águas vivas. Então, Pai, nessa noite, enche cada um de nós aqui, Pai, cada um dos meus irmãos, Pai, desde os músicos, Pai, aos meus irmãos, Pai, todo canto dessa igreja, cada um de nós, enche com o teu Espírito Santo, Pai. Pai, nós clamamos por mais do Senhor. Jesus, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que todo medo enraizado, todo medo que impede a ousadia é quebrado pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos declarando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, não nos deixa ser uma igreja apenas no nome, não nos deixa distante, Jesus, daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Meus irmãos, Jesus nos escolheu, Jesus nos escolheu como seu corpo para manifestar aquilo que Ele deseja fazer e nem precisava da gente. Jesus, eu oro nessa noite, Pai, nos enche com o teu Espírito Santo, nos tira, Pai, nos tira da zona de conforto. Pai, Paulo diz, não tem limite em nós, mas vocês estão limitados pelos vossos próprios afetos. Jesus, retira os afetos que limitam a ação do Espírito Santo. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo nos leve a um lugar onde a nossa natureza humana ela fica desconfortável, mas a sua presença manifesta o sobrenatural. Nós não queremos um conforto que limita a sua presença, Jesus. Nós queremos a sua presença manifesta. Jesus, eu oro mesmo, Pai, em nome de Jesus, libera novos dons sobre os meus irmãos. Nós declaramos, Pai, dons de cura, milagres, dons de fé, palavras, Pai, de profecia, Jesus. Nós declaramos dons de milagres, vida de Deus, Jesus, que nós possamos receber palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e Jesus, que flua através de nós, aleluia, que flua através de nós, um rio de águas vivas, aleluia, Pai. Eu oro, Pai, por força, capacitação dos céus, para abrir mão da nossa zona de conforto e caminhar em destino à vista do sobrenatural de Deus. Pai, que nesta semana ainda nós sejamos impulsionados a orar por alguém enfermo, nós sejamos impulsionados a pregar o Evangelho, e que a gente entenda que nós somos aqueles que carregam a presença de Deus, que resolve todas as coisas. Porque eu oro, Jesus, que o temor do Senhor seja muito mais poderoso que o temor dos homens. Paulo escreveu em Gálatas: se eu agradasse homens, eu não seria servo de Cristo. Jesus, eu oro para que o Espírito Santo
Não deixe que o temor de homens, o temor a homens, impeça o sobrenatural de Deus. Nós oramos, Pai, para que nesse mês a nossa igreja, os seus filhos, vivam o romper, Pai, o romper, e nós voltemos ao Evangelho verdadeiro. Que nós possamos manifestar o reino de Deus, não só com palavras, mas com poder do alto, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Corações em suas mãos. Por favor, Jesus, nos revela. Está muito forte meu coração, Senhor, e eu quero orar. Nos revela os afetos que têm limitado a ação do Seu Espírito em nós. Jesus, que nós possamos abrir mão daquilo que nos impede de viver a vida que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nós queremos declarar que nós desejamos o dons, mas nós desejamos relacionamento com o Senhor. E a partir disso, o Senhor tem liberdade, Jesus, por favor, para nos tirar aquilo que nos afasta do Senhor. Nos transforma, Pai, nesse mês. Nos transforma nessa noite. E não deixa, Jesus, a partir de uma palavra dessa, não nos deixa, a partir da realidade disponível na Sua palavra, viver a vida comum como se o Senhor não existisse. Nós pedimos por uma transformação profunda no nosso coração e que, por favor, o Senhor nos revele aquilo que a gente precisa abandonar, Jesus, para viver a vida plena que o Senhor deu para nós, em nome de Jesus. Senhor, as pessoas que estão em casa, eu oro, Pai, pessoas que estão assistindo na cozinha agora, pessoas que estão assistindo no seu quarto, pessoas que estão na sala, pessoas que estão agora assistindo pelo YouTube, eu oro pelo batismo do Espírito sobre elas. Aí onde você está, meu irmão, minha irmã, que você receba o Espírito de Deus sobre você, que você receba ousadia, poder, autoridade, unção, uma unção de cura, um dom espiritual sobre a tua vida agora. Que a presença de Jesus e do Espírito Santo invada o teu quarto, a tua sala, a tua cozinha agora. Que você seja tomado pelo Espírito de Deus e que você possa profetizar os quatro cantos da sua casa, no nome de Jesus. Que você receba agora poder, manifestação do alto sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo não está preso nesse lugar, o Espírito Santo não está em confinamento, ele pode te visitar, ele pode te tocar, ele pode te abraçar. Então que você que está em casa seja acolhido pelo Espírito de Deus agora, no nome de Jesus. Nós liberamos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, doce Espírito. Nós honramos e valorizamos a sua presença neste lugar.